16 de abril de 1889, nascia na parte pobre de Londres, simplesmente aquele que para mim é o maior artista de todos os tempos, Charles Spencer Chaplin. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Antônio. Não se esqueçam de curtir, de comentar, se inscrever, enfim. Para a gente começar a entender a importância dele, a gente tem que entender como era o cinema que se fazia até 1914, que é quando ele estreia. A gente tem um cinema bastante experimental acontecendo, embora já houvesse grandes produções naquela época, mas até então as histórias elas estavam todas centradas em personagens que não tinham de nada de representativo com o povo. E é a partir do Chaplin que a gente vai mudar isso de vez. O Chaplin, como eu falei, ele nasceu em 1889, teve uma infância muito miserável e muito pobre. Até os 5 anos de idade, mais ou menos 6 anos, ele se mantinha relativamente bem. Ele, o irmão dele e a mãe, os pais já eram separados, embora os pais fossem grandes artistas do teatro de variedades inglês. Os pais depois vão entrar numa decadência sem fim, o pai via o alcoolismo, a mãe vai entrar em enlouquecimento por conta da miséria e da pobreza, e essas crianças vão ser jogadas de orfanato para asilo de menores abandonados, até ficar morando nas ruas e ter que se alimentar de dejetos, ter que se alimentar de comidas podres que eles vão encontrar. Então a infância do Chaplin, ela é marcada por uma pobreza e uma falta de estrutura muito grande que vai acompanhar isso para o resto da vida. E é através dessa pobreza e dos personagens que ele vivenciou na infância que vai ser o escopo necessário para ele criar o maior personagem ficcional do cinema. E que talvez não seja tão ficcional assim. Eu acho que foi o Chaplin o grande responsável por ter me apresentado à literatura, por ter me apresentado ao cinema, obviamente, e um outro modo de enxergar a vida. A gente já via na literatura, sobretudo a partir dos românticos, ali do século XIX, como Victor Hugo, que eu já demonstrei aqui, através do Charles Dickens na Inglaterra, a gente já via o início de um olhar para uma população desfavorecida, onde pela primeira vez na literatura a gente não tinha o lado dos vencedores e sim dos vencidos pela sociedade. E aí, como exemplo maior, eu posso mostrar Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? A história de Jean Valjean, esse homem que fica preso, que aliás é para fazer uns paralelos muito bons com o personagem do Chaplin, que eu já vou falar mais adiante. Esse homem que fica preso durante 20 anos por roubar um pedaço de pão para alimentar os sobrinhos famintos e que vai sofrer uma luta eterna contra a justiça por ser um homem que se viu preso. Então ele vai do inferno até a sobrevivência máxima em busca da liberdade dele. Faltava no cinema esse elemento de identificação que a literatura já estava trazendo. Então, como eu falei, a gente já tinha vários movimentos e vários escritores ao redor do mundo, no século XIX, sobretudo, trazendo essa identificação popular. Até que em 1914, eis que surge esse rapaz inglês de 25 anos, que resolve criar um personagem bastante antagônico. Calças grandes, um casaquinho apertado, um chapéu coco pequeno, um bigode para disfarçar a idade, uma bengala de bambu, sapatos grandes. E esse personagem ele é errante, ele não tem família, ele não tem pátria, ele não tem dinheiro, ele não tem nenhum bem, a não ser a própria história dele e o próprio corpo dele. Então, de uma forma bastante literária, o Chaplin vai construindo um personagem de viés popular. Pela primeira vez no audiovisual, a gente tinha um personagem verdadeiramente linkado com o povo. E não é à toa que um ano depois dele estrear,
o mundo conheceu a Chaplin Mania, onde pela primeira vez havia produtos, merchandising era feito sobre um ator de cinema. Nunca uma loucura tomou conta da humanidade como essa Chaplin Mania a partir de 1915. Tamanha era a identificação, porque afinal tu tem um público que ele é claramente operário, pobre, e tu tem uma representação viva no cinema. E sobretudo eu acho que o Chaplin ele trazia essa ideia de esperança, de que a gente pode conseguir um mundo melhor. Embora eu acredito que nesse início ele fazia meio que intuitivamente, ele não tinha grandes estudos, talvez não tinha uma certeza exata do que ele estava fazendo, mas ao mesmo tempo ele conseguia trazer milhões e milhões de pessoas para o cinema para sorrirem em meio a uma Europa já devastada pela Primeira Guerra Mundial e uma pobreza muito grande. Então eu acabei aprendendo muito sobre ele, e nessas minhas pesquisas eu acabei verificando como ele vai, na medida do tempo, melhorando e incorporando os elementos e deixando cada vez mais a visão de mundo dele mais forte a respeito do capitalismo e dos desvalidos. Embora sim, ele foi um homem que ganhou muito dinheiro com o personagem, ele percebeu uma injustiça muito grande, e eu acho que o Chaplin ele era tudo menos meritocrático. Não era porque ele tinha conseguido que absolutamente a chave do sucesso era essa. Ele sabia de um sistema perverso que impedem as pessoas de conseguir as coisas. O porquê que eu digo que ele mudou o cinema para sempre? Porque pela primeira vez foi criado, como eu falei, um personagem que tivesse um contato direto com o povo. Isso depois vai se repetir com outras pessoas, mas ele foi o primeiro a fazer isso. Isso fica muito claro com os cenários de abandono que ele mostra. Por exemplo, em O Garoto, a gente tem esse menino que ele encontra perto de latas de lixo, num lugar muito pobre, e acaba adotando essa criança, embora ele é desprovido de todos os recursos, e acabam juntos lutando pela sobrevivência. E sim, eles lutam pela sobrevivência de um jeito meio malandro, mas como disse a personagem de Maria, interpretada pela Fernanda Montenegro em O Alto da Compadecida, a esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Eu acho que o Chaplin vai muito por isso. É a esperteza que vai tirar ele daquelas situações e que vai garantir que ele não morra de fome. E isso fica evidente em várias passagens, quando, por exemplo, ele vai atrás de comida. Que pra gente parece tão forte só hoje falar isso. Tu imagina em 1915, 1916, aparecer pela primeira vez um homem mendigando comida, com roupas todas esfarrapadas e tentando conseguir um mínimo de carinho e afeição da humanidade. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele, a partir de 1915, ele começa a entender essa relação destino, essa relação força de trabalho. É ali que a gente vai começar os grandes finais chaplinianos, que é ele sozinho numa estrada em busca de um mundo melhor. Até que vai desencadear no meu filme favorito, Tempos Modernos, de 1936, que é a grande despedida dele do vagabundo. Ele é um operário que vive num sistema maquiavélico de apertar parafuso eternamente. Até que a fábrica fecha e ele é preso por ser possivelmente o líder de alguma revolta de trabalhadores. E ali ele vai se ver ao meio de personagens bastante curiosos, sobretudo da menina órfã, abandonada, que perde o pai em meio a uma revolta de trabalhadores. E aí, para terminar essa grande mensagem que ele passa, no final, pela primeira vez, ele não sai sozinho. Ele cruza a estrada com a sua companheira em busca de um mundo melhor. E eu acho que é isso que torna mais simbólico e é isso que torna o Chaplin tão à frente do tempo dele.
é essa capacidade humana de acreditar. Podemos sim ter atos de bondade em meio ao massacre, em meio à miséria, em meio à pobreza. Tive a oportunidade em 2015 de visitar na Suíça a casa dele, que estava sendo reformada para abrigar hoje o museu Chaplin's World. E na época eu tive a oportunidade de conhecer o dono do museu, o cara, o criador por trás de tudo isso, que é o Yves Durand. Ele me levou nas instalações, a gente viu tudo, como estava tudo em obra no museu. Eu falei uma coisa para ele que eu acho que ele achou demais até. Quando eu falei que Chaplin sim era muito maior que Shakespeare. Ele era o mais completo de todos, porque ele conseguia ter toda a poesia shakespeariana e ir num passo além. A partir do momento que ele colocava como ponto central de uma história um oprimido, coisa que o Shakespeare nunca fez. Todos os personagens shakespearianos são sempre reis, rainhas, famílias muito ricas, sabe? É sempre esse trato de gente com muito poder. E embora seja maravilhosa a obra do Shakespeare, ela não ainda consegue alcançar e ter a potência que o Chaplin vai ter 400 anos depois. Eu tenho algumas indicações de livros para quem queira pesquisar um pouco mais sobre Chaplin, para quem queira entender melhor a importância desse homem. O primeiro, obviamente, é a autobiografia dele, né, lançada em 1964, Minha Vida. Aqui lançado pelo selo José Olímpio, que hoje faz parte da editora Record. A parte da infância pobre dele é muito forte no livro. Ela tem um tom literário muito forte, que lembra muito Oliver Twist do Charles Dickens, que é outro livro de indicação. Esse aqui eu comprei no Museu do Chaplin, depois que eu fui de novo já tinha estreado, que é The Freak. É um livro que ele está em francês, é o último filme de Chaplin. Ele já estava na casa dos seus 80 e tantos anos, ele morreu com 88, e estava trabalhando nessa história, The Freak, que é a história de uma menina com asas, um ser que cai no telhado de um professor de geografia na Cordilheira dos Andes. E essa menina, que vai ser disputada por religiosos fanáticos e pelo governo, vai ter uma luta pela sobrevivência. Então esse livro aqui, do Pierre Smolik, ele vai se debruçar sobre os manuscritos, sobre os roteiros que havia na época, testes de fotos que ele fez com a filha dele. Então é muito legal, vale muito a pena. Tem uma versão em inglês e uma versão em francês desse livro. Infelizmente não tem em português até o momento. E para terminar, tem o livro maravilhoso de um dos maiores biógrafos do Chaplin, o David Robinson, que é Chaplin, uma biografia definitiva, que foi lançada aqui no Brasil em 2011 pela editora Novo Século. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Por favor, fiquem em casa. Recomendação da Organização Mundial da Saúde, não de genocidas que são presidentes, é que ficamos em casa, lendo, debatendo, lavem as mãos sempre e se cuidem. Até o próximo vídeo.